Fala galera, como estão? Me chamo Paulo e bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. E a partir de agora eu vou mostrar para vocês um pouco sobre animações. Então teremos uma série de vídeos falando sobre animações nesse canal. E eu entendo que os assuntos mais comentados no Flutter são gerenciamento estável, arquitetura de software e outros, né? Só que uma coisa que o Flutter faz muito bem, que eu ando fazendo muito, é animações. Então o Flutter dá uma série de ferramentas para a gente fazer animações, e são animações muito fluídas, são animações que não travam, são animações, cara, muito legais de se fazer. É óbvio que tem a sua diferença para outras linguagens ali, já que o Dart e o Flutter, ele utiliza a linguagem declarativa, ou seja, nós temos a própria linguagem de programação ali disponível para a gente desenhar telas e fazer as animações. Então nós temos, por exemplo, precisamos fazer um cálculo de tempo de animação, algo nesse sentido. Nós temos a própria linguagem de programação ali, né, que é o Dart, para a gente poder fazer isso de forma declarativa, ou seja, nós precisamos falar para ela de forma explícita o que fazer. Diferentemente do JavaScript e CSS, por exemplo, onde você vai ter, por exemplo, o CSS e o JavaScript para fazer isso para você em conjunto com o HTML, tá? E a ideia é passar para vocês um pouco dessa experiência que eu obtive recentemente com animações, tá? Então, eu criei aqui, né? Lembrando que iremos utilizar aqui o Flutter Web para a gente ter um espaço maior de tela para a gente fazer essas animações aqui, tá? Então, eu criei um projeto aqui para a gente, não tem nada nele. E eu só vou remover esse debug banner, tá? Porque ele fica chatinho, né, na tela. Então, ó, removi aqui, então nós temos um projeto completamente novo que nós iremos fazer aqui, beleza? Vou criar uma pasta aqui, né, aulas, tá? E vou colocar aula 01.dart e vou também deixar o link na descrição aqui, tá, do repositório, e depois de cada aula eu vou mostrar para vocês o repositório, tá? Vou atualizar o repositório. E aí nós vamos montar um widget, né, uma classe aqui, um widget para cada aula que a gente vai fazer, beleza? Então, ó, vou começar aqui criando um stateful widget, porque as animações são explícitas, que nós iremos falar aqui, e nós precisamos de um lifecycle para poder inicializar elas, né? Então, vou colocar aqui, ó, aula 01, tá? Vou criar um scaffold aqui, vou tirar essa constante, vou colocar aqui uma appbar, tá? Então, vou colocar text aqui, aula 01. Bom, e vou aqui no nosso main e vou alterar aqui nosso arquivo, tá? Para aula 01. Vamos lá, vamos ver como é que ficou. Então, ó, aula 01, o Flutter Web ele fica dessa forma. Para a gente começar, o que eu quero fazer aqui, tá? Hoje nós falaremos sobre um widget bem legal aqui, que é o Scale Transition, né? É o Fade Transition, tá? Deixa eu até pegar para vocês aqui. Então, falaremos sobre o Fade Transition. Então, eu vou pegar aqui o corpo e eu quero criar um container centralizado. Vou colocar um container, tá? Vou colocar uma widget de 200, tá? Que é a largura, uma altura de 200. Então eu quero um quadrado, tá? Vou colocar um decoration, box decoration. Vou colocar uma cor, colocar um colors.blue, pode ser esse light blue, tá? Vamos lá ver como é que tá ficando. Então tá aqui. Então a gente tem um quadrado aqui, tá? Altura e larguras iguais, com alturas e larguras iguais, com a cor azul, e eu quero colocar um radius, né? Border radius, ponto circular. Quero colocar um 16 para ele ficar redondinho dessa forma aqui, né? Com as bordas redondinhas. Qual que é a ideia? A gente fazer um fade transition, que é uma transição de aparecer e desaparecer, e que essa transição fique piscando ali, aparecendo, desaparecendo, aparecendo, desaparecendo. E a gente vai ter que usar o Animation Controller e o Animation e o Twin para a gente fazer isso, né? Então, ó, no nosso widget, aqui em cima, eu vou criar um late. Um late por quê? Porque esse controlador vai ser inicializado depois no init stage. Então, Animation Controller, tá? Vou chamar ele de Controller. E vou criar também um Animation, late Animation, tá? E o que esse Animation pede? Tá? Vou até entrar dentro deles aqui para vocês verem, tá? Vou colocar aqui a minha. O que ele pede aqui? Ele pede que seja de um tipo T, tá? Então, ele estende o listenable e implementa o velo listenable. Então, ele tem como você escutar essa animação
e tem como você recuperar o valor da animação também, tá? Só arrumar aqui essa cortina aqui que ela tava embaçando. Boa. E como que será essa animação, tá? Ela será uma animação double, inicialmente, tá? Por quê? Porque a gente vai ter uma animação que ela vai de 0, tá? E ela vai até 1, aqui. E o meio dela, obviamente, por ele ser um double, é 0.5. Então ele vai de 0.0 até 1.0. 0.0 significa início, 0.5 meio e 1 fim. E qual que é a ideia? 0 é quando o fade, né, o quadrado, ele não está aparecendo, ele sumiu. O 1 é quando ele apareceu totalmente. Então nós precisaremos criar uma animação que faça com que ele vá de 0 a 1, de 1 a 0, que ele comece desaparecido, apareça, e depois ele faça o reverso, que ele esteja no 1 e vá para o 0. Então vamos lá, como que a gente faz essa animação? Vou criar um init state. Vou vir aqui no nosso Animation Controller, vamos instanciar primeiro o Animation Controller, tá? Animation Controller. E ele vai pedir esse vsync, tá? O que é esse vsync? Ele é a taxa de atualização de sincronização da tela. O vsync, ele pede para a tela, né, para o widget ali, padrão do Flutter, para ele informar qual que é a taxa de atualização dessa tela, para ele poder fazer seus cálculos internos ali. Por exemplo, quantas vezes a tela consegue atualizar por segundo. A maioria das telas dos celulares ainda hoje são 60 Hz. Então, o vsync vai ter essa informação. Nesse caso aqui, dessa animação que nós faremos, a gente terá a minha tela aqui de 144 Hz, tá? A minha tela é mais rápida. Só que o vsync saberá disso sozinho, tá? Então, como que a gente vai pegar esse vsync? A gente vai ter que usar o ticker provider, tá? Que é um mixin. Então, ó, single ticker provider state mixin. Esse cara nos dará as informações da tela para a gente utilizar no nosso animation controller. E aí, o que a gente faz? A gente passa o diz aqui, tá? Se você precisar de mais de um animation controller no seu widget, você vai precisar usar o ticker provider. Ticker provider state mixin. Nesse caso, como é somente um animation controller, então vai somente o single ticker provider state mixin. E toda animação ela tem um tempo, tá? Então, ó, animation controller, nós temos aqui o duration, tá? Então nós temos o duration, precisamos passar um duration aqui. E como que a gente quer? A gente quer que a cada 1 segundo ele vai de 0 a 1 e depois ele vai e volta, tá? Só arrumar aqui essa paradinha aqui, tá meio calor aqui, né? Não dá pra fechar a janela. Bom, então, essa duration, ela vai ter uma duração de 1 segundo e depois a gente pode mexer nesse tempo para vocês verem. O que mais que a gente pode fazer aqui, ó? A gente pode instanciar a animação de fato, tá? Só que na hora de instanciar a animação, nós não conseguimos instanciar o animation, tá? Porque o animation é uma classe abstrata, tá? Ele é uma classe abstrata. Nós não podemos implementar ela diretamente aqui no nosso código. Nós precisaremos de uma outra classe que implementa essa classe, tá? Que é o twin. O twin, ele implementa, né, pra gente o animatable, tá? Então, o animatable aqui. E o que é esse twin? Ele é como se fosse uma espécie de abreviação de between, ou seja, entre um valor e outro. E esse twin, a gente quer que ele seja entre 0 e 1. E a gente precisa que ele seja um double, tá? E qual que é o início? O início dele, begin, é 0 e o end é 1. Então, ó, between 0 e 1. Então, a animação, ela vai começar em 0 e em 1 segundo ela vai pegar a 0 e aumentar até 1. Só que ainda assim, esse cara aqui, ó, esse twin, ele não é um subtipo de animação. Então, nós precisamos acessar um método dentro dele chamado animate, tá? Que esse animate, sim, ele retorna um animation. E qual que é o parente que ele pede aqui? É o próprio controller. Então, a gente vai animar esse controlador aqui. Beleza? Ok. Aí, quando nossa tela inicial, quando a gente clicar no botão e a gente quiser utilizar essa ação aqui de animação de fato,
que nós precisamos fazer é chamar o controller.forward, tá? Forward aqui, para ele iniciar e ir para frente. Agora, o nosso container, ele precisa ser englobado com um fade transition, que é um widget dentro do próprio Flutter que vai nos ajudar a mexer nessa opacidade. E ele vai ter aqui dentro dele uma opacidade que ele recebe dentro dele, uma animação double, tá? E essa animação double é o nosso animation aqui. Boa? Ok, vamos lá na nossa tela. Vamos ver, vamos dar um F5. Ó, viu que ele começou, ele estava desaparecido, né? Aí ele começou a aparecer devagarzinho, em 1 segundo. Vamos aumentar esse tempo para vocês verem melhor. Ó, em 2 segundos ele demora um pouco mais para aparecer. Se a gente colocar aqui o fim dele vai ser 0.5, o que vai acontecer? Ó? Ele nunca vai aparecer totalmente, tá? Então, vou colocar 0.1. É uma animação que ela nunca aparece totalmente. Então, a ideia é sempre ela ir até o final. E agora nós queremos que ela fique pulsando, digamos assim, né? Aparecendo, piscando, piscando, piscando. Então ela pisca, aparece totalmente e volta. Como que faremos isso? Tá? Eu vou, primeiramente, diminuir esse tempo aqui para milissegundos. Então, milissegundos. Vou colocar 300 milissegundos. Ó, você vê que ela aparece rapidinho. E aí, em vez de colocar forward, eu vou colocar repeat. Vocês vão ver. Então, ó, repeat, ela tá piscando. Só que, ó, vou diminuir a velocidade. Eita! Tá caindo coisa. Boa. Aí, beleza. Então, ó, essa animação, ela tá piscando, né? Eu vou aumentar o tempo aqui para 800 milissegundos. Então, ó, ela tá... Só que ela tá desaparecendo do nada. Eu quero que ela repita, mas eu quero que ela repita de forma reversa também. Então, ela vai de 0 a 1 e de 1 a 0. Então, ó, aqui dentro a gente tem uma propriedade chamada reverse flu. Ó, então, ó, apareceu, desapareceu, apareceu, desapareceu. Beleza? Então vamos diminuir esses milissegundos aqui para vocês vão ver. Ó, tá vendo que ele tá indo e voltando, indo e voltando? Vou colocar aqui 500 milissegundos, né? Então, ó, apareceu, desapareceu. E então ele foi de 0 a 1 e de 1 a 0. 0 significa que ele desapareceu totalmente e 1 significa que ele apareceu totalmente, beleza? Então é isso. A gente falou do Phase Transition. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu como instanciar aqui um Animation Controller, né? Como funciona o Single Ticker Provider, né? Single Ticker Provider State Mixin. Como funciona o Animation, tá? Qual o tipo de animação que a gente quer fazer? A gente quer fazer um double ali, que ele vai de 0 a 1. Nós aprendemos também a mexer aqui no Twin, que é quando você quer que um número varia de um número inicial, que é o begin, até o fim, que é o end, né? E a gente aprendeu o Fade Transition, que é um widget que mexe com opacidade, beleza? Então ele fica piscando porque ele tá com todas essas coisas junto, beleza? Novamente, meu nome é Paulo, espero que tenha gostado. Até a próxima aula e valeu!